e nós estamos alegres em poder fazer parte dele. Nós tivemos um tempo tão abençoado no ano passado com o pastor Wes Davis, que imediatamente quando terminou a primeira conferência, o primeiro congresso de jovens, o pastor Anselmo, a equipe pastoral, os presbíteros já convidaram o pastor Wes para estarem conosco no ano seguinte, no ano de 2016, e aqui conosco ele está. Mas ele não está sozinho, ele trouxe também com ele algumas pessoas. Nós temos parceiros também que vieram de outros estados, o pastor é do Kansas, mas nós tivemos também o John Snow, que é um parceiro nosso, foi missionário comigo na Palavra da Vida. E John, fica de pé aí para o pessoal que não te conhece. Vamos dar uma salva de palmas aí para o John Snow. E junto com o John, na mesma igreja, veio o Jerry. Jerry, do you stand up, please? Yeah. Tá joia. Bill Mulford, tá por aí? Ok, hey, Bill, olha, de Indiana, Bill é um amigo de muitos anos também, assim como o John, e ele já vem a terceira ou quarta vez aqui. Fazia 12 anos que ele estava conosco e ele está alegre também, o Bill. Frank Pena, would you stand up, please? Muitos de vocês conhecem. Frank está de volta aí, nos dando também o prazer da sua presença conosco. David Taylor, are you here? Ei, David Taylor. David é missionário aqui com Alcance Brasil. Ele está liderando um dos líderes do ministério do Glory Sports. E nós estamos aí com o Ministério de Artes Marciais nas escolas. E com a equipe dele, ele está fazendo um grande trabalho. Talvez na sua igreja, na sua escola, você tenha interesse em ter a equipe do Glory junto com você, evangelizando. Pessoal, o campo missionário maior desse país é a escola. E nós precisamos abrir os olhos para essa necessidade e encontrar essas pessoas e falar do amor de Jesus para eles. Steve Turner, você está por aqui? Steve, are you here? Ok, he's outside. Muitos conhecem o Steve, é o pai de Jeff, que é professor aqui da escola, que você já conhece muito bem. Jeff é o filmador especial de todos os nossos eventos. Eu acho que eu não faltei chamar ninguém, todos que estão nos visitando. Pastor Wes. Vamos dar uma salva de palmas ao Pastor Wes. Well, it's great to be back with you. É muito bom estar de volta com vocês. Well, I want you to stand up, okay? We're going to get right into it, okay? So stand up, Eu queria que vocês se levantassem e nós vamos. and you've got to pick a partner. Pick a partner, Ok, pegue o colega do lado and then you got to stand back to back, like this, e nós vamos ficar de costa. like this, okay? And this is called the change game. Change game, listen up, here's Esse the aqui é o rules. jogo, é o jogo da mudança da troca. You've got to change one thing, Miriam. Você tem que Change one thing about your appearance. about your parents. Appearance. Ok, How you appearance, Yeah. ok. Wait, what? Uma coisa que você vai mudar a respeito da sua aparência. So you change one thing about your appearance, and you change one thing about your appearance. Então você vai mudar alguma coisa sobre a sua aparência e você vai mudar alguma coisa sobre a sua aparência, Okay? certo? So first, Então primeiro, face each other like this. ok, vamos virar um para o outro, frente a frente, Okay? Look over each other. e olhando para um para o outro. Okay? Sim. Okay, then now you know what each other looks like. Agora você vê o que é que o outro parece. Turn back around. Agora de novo de costa para o outro Okay? And change one thing. e mude uma coisa. One thing, and don't let them know. Don't be. Just change one thing. Ok, para mudar uma coisa só. Like this. Como assim? Ah, see how I did it? Ouviu? Oh. Okay? So both of you change one thing. Então, os dois mudam uma coisa de Okay? vocês. Have you got it? Are you done? Ok, já fizeram, mudaram. Okay, now turn around, face each other, Agora então vire um para o outro and see if you notice. e veja se você nota o que foi que o outro mudou.
That was easy. Okay, if you're done, turn back around. Então, vire de volta de costas. Change a different thing. One more thing. Muda uma coisa, outra coisa diferente agora. There you go. Daqui. Do it again. Vamos lá? Okay. Okay, turn around and face each other. Ok, então olha um pro outro. Wait, There wait, it wait. is. E o que é que é? Foi que mudou? Oh, yeah, good. Here. You. Good job, man. Okay. Ok. One more time. Mais uma vez, mais uma vez. I think I Change missed. another thing. Mude uma outra coisa. I didn't see it. What'd you do? I don't know. Okay, go. Ok, virou? Okay, did everybody guess? Ok, todo mundo fez? You guessed it out. Pode sentar então. You got it. Okay, good. Então, ótimo. Now, Agora, tell me what you learned. Tell me what you learned by that. agora diga para mim o que é que você aprendeu com esse exercício. Hã? Que tem que mudar. We need to change. We need to change, okay? It's hard. Oh, it's hard to change. É Yes. difícil mudar. Yes. Three things. 3 coisas. First, it's hard to change. Primeiro, é difícil mudar. Second, the more you change, Segundo, quanto mais você muda, the harder it gets. mais difícil fica. Now, and the third thing is, E a terceira coisa é, what happened the moment you started to sit down? ou o que é que aconteceu no momento que você começou a sentar? What's that? Yeah, you went back to normal. E You changed back. voltou ao normal, voltou ao que era antes. First, it's hard to change. Primeiro, é muito difícil mudar. Second, the more change, the harder it gets. Segundo, quanto mais a gente muda, mais difícil fica. And third, it's hard for change to be lasting. E terceiro, é difícil para que a mudança permaneça. And fill in the blank at the end of this sentence. Então, complete aí no espaçozinho essa sentença. If I could change anything about me, I would change. Se eu fosse mudar alguma coisa sobre mim, o que era que eu mudaria? Eu mudaria Fill that in your head. na sua cabeça aí, complete no espaço If I vazio. could change anything about me, I would change this. Se eu fosse mudar alguma coisa sobre mim, eu mudaria isto. O que é que você mudaria? If you have your Bibles, turn to Romans chapter 12. Vamos abrir em Romanos capítulo 12. I'm going to ask Pastor Telly to read it. Actually, I'll just speak through this one. Sure. Paul's writing to the church. Paulo está escrevendo à igreja. Therefore, I urge you, brothers and sisters, Lhes rogo-vos, pois, irmãos, in view of God's mercy, pelas misericórdias de Deus, to offer your bodies as living sacrifice, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, holy and pleasing to God. santo e agradável a Deus, This is your true and proper worship. que é o vosso culto racional. Do not conform to the pattern of this world, E não vos conformeis com este século, but be transformed by the renewing of your mind. mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, Then you will be able to test and approve para que experimenteis qual seja a boa what God's will is, e agradável, perfeita vontade de Deus. His good, pleasing, and perfect will. A sua perfeita vontade. That word transform comes from the Greek word metamorpho. Essa palavra transformai-vos vem da palavra grega metamorfose.
I'm going to read this in English for you. Eu vou ler isso aqui em inglês para vocês. Metamorphosis is a biological process Metamorfose é um processo biológico by which an animal physically develops after birth or hatching. pelo qual o animal fisicamente se desenvolve depois do seu nascimento até sair da casca. It involves a conspicuous and relatively abrupt change in the animal's body. Envolve realmente uma relativa e abrupta mudança no corpo do animal Through cell growth and differentiation. através do crescimento das células e suas diferenciações. That word right there is the Greek word for transformation. Essa palavra feia ali é a palavra grega para transformação, para metamorfose. We call it metamorpho. A gente chama metamorfose. It comes from two Greek words, meta and morpho. Vem realmente da junção de duas palavras, a palavra meta e a palavra morfo. Meta means with or among or after, Meta significa com and morpho is to ou form. depois e morfo significa formar. That's where we saw those transformers reform. É por isso que a gente tem a palavra então transformar. It's a complete change of form. É uma completa mudança de forma. So this is the process of metamorphosis. Então aqui você vê o processo da transformação, da metamorfose. A caterpillar Você tem aqui a caterpillar, que é a lagarta. goes into cocoon, Então tem o cocum ali, and then it begins to Casulo. develop, e daí o desenvolvimento, and then it grows and comes out, e daí ela já sai aqui do casulo. and it is changed from this state to this state. Então ela sai desse primeiro estágio aqui de lagarta para da borboleta. It goes from being a caterpillar to a butterfly. Então sai de uma lagartinha para uma borboleta. Yet you and I are changing all the time. E nós também estamos mudando o tempo todo. We are under constant modification. Nós estamos sob constante modificação. We morph. Nós nos transformamos, temos a metamorfose. In fact, there are 4 things in our lives that help us to change. E há 4 coisas na nossa vida que nos ajudam a mudar. These 4 things are constantly shaping who we are. E essas 4 coisas estão constantemente nos ajudando a mostrar quem nós somos. There's 4 stories, if you will, Há 4 histórias, se você prefere assim, or narratives going on in our head. ou narrativas que passam na nossa mente. The first is what we call the personal narrative. A primeira delas é o que nós chamamos da narrativa pessoal. It's the personal story going inside your mind. É aquela história pessoal que vai dentro da sua mente. It's the voice of yourself. É a sua própria voz, a When you voz walk- do seu interior. When you walk in tonight, Quando você chegou aqui hoje à noite, caminhou para dentro, and if you're walking in front of people, e se você estava caminhando na frente das pessoas, the voice inside your head says, "Man, I hope I don't embarrass myself." e aquela voz interior, eu espero que eu não esteja assim, Or não é from the ficando, trip. fazendo alguma coisa tola e as pessoas vão ficar me vendo. And then the voice may go, "Man, that was really embarrassing." E aí a sua voz lá de dentro seria muito embaraçoso se isso acontecesse, se eu tropeçasse e caísse na frente de todo mundo. That's the personal narrative that's going on inside of us. Essa é a narrativa pessoal que vai dar dentro da sua mente. It's primarily a part of our story past. Isso é basicamente parte da nossa história passada. It tells us what we've done Diz aquilo que nós fizemos and where we've been. e onde nós estivemos. It's where you place yourself É onde você coloca você mesmo and what you put energy towards. e onde você coloca a sua energia. For example, if you're a good basketball player, Por exemplo, se você é um bom jogador de basquete, you've played basketball before. você já jogou basquete antes. If you're a good football player, Se você é um bom jogador de futebol, are you a good football player? você é um bom jogador de futebol. Yeah. See, his voice had said, did you hear it? In English, A voz interior dele diz assim, tá he said, pegando. I'm the better than anyone else in here. He said, I'm the best football player in here. E ele pode estar dizendo lá naquela vozinha interior, eu sou o melhor de todos os jogadores de Oh, no, that was futebol. me. I'm sorry. Some of our voices, they really, Sometimes voices lie. they lie to us. Yeah, okay, yeah. Esse é esse case. Yeah. So that's the personal narrative, okay? Então, essa é a chamada narrativa pessoal. The second narrative is the social narrative. A segunda narrativa é a narrativa social. That's the immediate influences in our life. E essa é uma influência imediata na nossa vida. Our parents and our peers. Os nossos pais e os nossos amigos.
It's the community in which you live. É a comunidade na qual você está inserido. I heard Guga asking earlier what town you were from or church you were from, Eu right? vi Guga perguntando para vocês aqui qual era a sua igreja, de onde é que vocês vinham, não é isso? Yeah, what? Actually, it was Diego who said that. Oh, Not Guga, Diego. Oh, okay, oh, Diego. Sim, Yeah, foi I'm Diego. sorry. Diego que Yeah, falou. okay. Yeah. Ali. Okay. That's And this guy back here cheered. E Yeah. aquele menino ali atrás pulou sozinho e disse, é isso mesmo, eu. And his personal voice said, "You better sit down." E a voz pessoal dele dizia, melhor sentar, melhor sentar. But we're shaped by our community. Mas nós somos então amoldados de acordo com a comunidade na qual nós estamos inseridos. This, in our community, is where we learn to start modifying our behavior. E isso é nessa comunidade que a gente começa a modificar alguns dos nossos comportamentos. You learn the language that you speak Você aprende a língua que a comunidade fala because you learn from your parents and your peers. e porque você aprendeu com seus pais e com seus colegas. So the first narrative is the voice inside of our head. Então a primeira narrativa é aquela voz dentro da sua cabeça The second narrative is the voices of our parents and our peers. e a segunda narrativa é a voz dos seus pais e dos seus colegas, das pessoas ao seu redor. The third story that shapes us E a terceira história que realmente nos molda is our culture narrative. é a nossa narrativa cultural. It's the larger society in which you live. E é aquela sociedade mais abrangente na qual nós estamos envolvidos. It includes family and friends, E aí inclui a família, os amigos, but also your city or your village mas or também your a sua area. vila, o seu bairro, a sua cidade, o seu estado. So this is Northeast Brazil, Então aqui é o Nordeste do Brasil, não é isso? Somos nordestinos. right? So Northeast Brazil is different than Southern Brazil, Então o Nordeste do Brasil é diferente do Sudeste do Brasil, graças a Deus. right? Amen. Yeah, and the people up in Northeast Brazil are way more beautiful than the people in Então, South Brazil, right? claro que vocês aqui do Nordeste brasileiro são muito mais bonitos, Yeah. mais belos do que aquele lá do Sudeste. Yeah. This is also the type of education you get. E isso influi, por exemplo, no tipo de educação que você está adquirindo, Or the types of work that's available in your area. ou o tipo de trabalho que é mais viável nessa região. I grew up in the middle of the United States, Eu cresci bem no meio dos Estados Unidos. so it was farming country. Então era tudo assim, local de fazenda, propriedades rurais, é matuto, bicho. We're about as far from the ocean as you can get. Nós moramos bem no centro, assim, o mais longe do mar, do oceano que você possa imaginar. So I grew up knowing nothing about the sea. Então eu cresci sem nunca ter visto nenhum mar. I didn't see the ocean until I was 22 years old. Eu nunca nem olhei para o oceano até eu tinha 22 anos de idade. So my culture shaped who I was. Então a minha cultura estava moldando quem eu era. And so there's the voice of the culture that's inside our heads. Então tem a voz da cultura também dentro da nossa cabeça. And then there's what we call the meta-narrative. Meta. Então tem a outra narrativa que é a metanarrativa. This is the world in which we all live in. E esse é um mundo no qual todos nós vivemos. You speak a different language Você fala uma língua diferente because you're from Brazil. porque você é brasileiro And you speak e Portuguese. você fala português. But that tells you something about your world, Mas isso também diz alguma coisa sobre o seu mundo. right? I Certo. speak English because I'm from America. Eu falo inglês porque eu sou da América. And I live through a worldview that's American. E eu tenho então uma visão do mundo que é uma visão americana. I'm not saying it's correct, I'm just saying that's part of my story. Eu não estou falando que a minha visão é mais correta do que a sua, eu estou dizendo que é parte da minha história como americano. If I grew up in Brazil, I would be speaking Portuguese right Se eu now. tivesse crescido no Brasil, como vocês, eu estaria falando português. And Telly would get to rest. E aí Tele não precisava estar se cansando. But what's happening in the greater world is what shapes us currently. Mas o que acontece nesse mundo maior ao nosso redor é que realmente nos molda. What you believe about Russia, O que é que você crê sobre a Rússia? or terrorism, Ou terrorismo? or if you think there's going to be nuclear war, Ou se você pensa que vai existir uma guerra nuclear? then that will begin to shape your worldview. E isso vai começar a moldar a sua visão de mundo. We have all these voices competing for our mind's attention. Nós temos todas essas vozes competindo pela nossa atenção. The voices in our own head, Essas vozes que estão na nossa cabeça. the voices of our parents A voz dos nossos pais, dos nossos amigos, and our friends, dos nossos amigos. the voices of our culture, As vozes da cultura and the voice of the world in which we live.
e as vozes do mundo ao redor de nós mesmos. This world voice is the larger story that controls the smaller story. E são essas histórias maiores que controlam as histórias menores da nossa vida. The problem is culture changes and shifts over time. O problema é que a cultura ela muda ao longo do tempo. Have you ever seen photos or paintings of women back in the 1700s? Você já observou os quadros, as pinturas e como eram as mulheres no século XVII? Culturally, it was popular to have a little more weight as a E, woman. culturalmente falando, era mais popular que as mulheres ganhassem peso. That's coming back in style. Isso está voltando, inclusive como moda. But for the last several years in culture, world culture, Mas nos últimos anos, dentro da nossa cultura, the goal is to be thin. The goal is to be thin. o alvo delas é ser bem magrinha. Think about it in the culture now. Are people in Brazil getting tattoos and piercings like they do in America? Pense, por exemplo, a cultura entre vocês jovens hoje. O pessoal está fazendo tatuagem, está botando brinco em tudo como é lugar, do mesmo jeito que lá na América. Is it popular? Está ficando popular isso aqui, comum. 20 years ago, it wasn't that popular. 20 anos atrás não era como hoje. Now it's very, very popular. E hoje está ficando muito popular esse negócio. So people modify their clothing, Então as pessoas modificam o jeito de se vestir. all listening to the voice of culture in our head. Todos ouvindo a voz da cultura que está falando ao seu redor. In fact, people are even now going beyond structural alterations in their bodies. E chega ao ponto que até estruturas mesmo corporais são mudadas. People are attempting gender modification. As pessoas estão inclusive modificando a sua própria identidade sexual. Some even say if they can alter their bodies genetically, they would. E tem pessoas dizendo, se eu puder modificar o meu corpo geneticamente, eu farei. I want you to look at a picture of a guy who wants to be a lizard. Nós vamos olhar aqui uma foto de um cara que quer se tornar um lagarto. This guy, this is a real man. Isso realmente é um homem. He's from the Northwest United States. Ele é do Nordeste e do Noroeste dos Estados Unidos. He's known as the Lizard Man. Ele é conhecido como Homem Lagarto. But his real name is Eric Sprague. Mas o nome dele mesmo Eric Sprague. Eric Sprague. So Lagarto. note all the things that Eric has had to change about his life. Note all the things that Eric has had to change. Entre todas as coisas que tem mudado na vida dele, He's got extensive tattooing, ele tem tatuagem no corpo inteiro, hours and hours of pain. horas e horas de dores, Because tattooing hurts. porque fazer tatuagem dói bastante. He had to have surgery to split his tongue. Ele teve que passar por uma cirurgia para cortar a língua dele aí no meio. You can't see it very well here, but these are implants. in his Você não eyebrow. pode ver muito bom, mas essas bolinhas aí, em vez de sobrancelha, são implantes. They're like the size of marbles that he had implanted in E his isso eyebrow. aí é tamanho de uma bola de gude, cada uma dessas. This guy literally had to go under the knife to have surgery to change his form. Tu change isso? Change his form. Ok, então ele teve que passar horas e horas a fio ao longo da noite para mudar a sua forma física. He petitioned the United States government for DNA injections. Ele pediu ao governo americano para liberar que ele tivesse injeções de DNA. He said, if I could have the DNA of a lizard, I would. Ele disse, se eu pudesse ter um DNA de lagarto, eu teria. But I can't, I'm a human. Mas eu não posso, porque eu sou humano. This guy has transformed. Esse cara tem sido transformado. But that's not what transformation we're talking about. Mas essa não é a transformação que nós gostaríamos de falar aqui. But you got to give it to him because he's gone all the way. Mas nós precisamos dizer uma coisa, esse cara tem feito de tudo para chegar aí onde ele está. This guy said, if I could change anything about myself, I would. Esse cara chegou à decisão de se eu puder mudar alguma coisa sobre mim mesmo, eu mudarei. I would look as much like a lizard as I possibly Eu could. vou parecer-me mais com o lagarto, mais do que eu possa chegar perto do lagarto. The Bible tells you and I in Romans 8:29. A Bíblia diz para mim e para você, em Romanos 8:29,
We are predestined to be conformed to the image of His Son. Nós somos predestinados para sermos conformados, transformados na imagem do seu Filho. God's idea is that we would look like Him in character and attitude and our heart. A ideia de Deus é que nós sejamos transformados, parecidos com Jesus, em caráter e no nosso coração. He made us in His image, male and female. Ele nos fez a sua imagem, homem e mulher. Now, if we go back to Romans Agora, se nós vamos voltar para Romanos, chapter 12, versículo, capítulo 12. let's look at that verse again. Vamos olhar naquele versículo novamente. Therefore, I urge you, brothers and sisters, Rogo-vos, pois, irmãos, in view of God's mercy, pelas misericórdias de Deus, to offer your bodies as living sacrifice. que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Paul is saying, let your bodies be alive sacrificially to God. O que Paulo está dizendo aqui, deixe que os seus corpos vivos sejam um sacrifício a Deus. Verse 2, Versículo 2. do not conform to the pattern of this world, E não vos conformeis com este século, but be transformed by the renewing of your mind. mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paul is reminding you and I that there's a fifth narrative, E Paulo está nos relembrando a você e a mim que tem uma quinta narrativa, and it's God's narrative. e a narrativa de Deus. It's the voice of God that can be in our heads. É a voz de Deus que pode ser ouvida por nós. Paul is also reminding that change is hard. Paulo tem nos lembrado também que nós podemos ter os nossos corações transformados. The more you change, the harder it will be. Quanto mais nós nos transformamos, mais difícil fica para nos transformarmos mais. But once the pressure to change is off, Mas depois que aquela pressão inicial de sermos transformados, ela desaparece. we often revert back to what we were before. We We often go back to the way we were before. Quando essa pressão desaparece, nós temos a tendência de voltarmos a sermos aquilo que éramos antes. Do you understand what Paul is saying? Você entende o que Paulo está dizendo aqui? Just like the change game, as soon as we were done, pressure's off, you would change back. Como a gente aqui brincou mais cedo, depois que a pressão terminou, que a gente sentou, a gente voltou exatamente como éramos antes. Paul's talking to Christians. Paulo aqui está falando a cristãos, a crentes. And sometimes our change is short-lived. E às vezes a nossa mudança dura muito pouco. We say, yes, God, I want to go to heaven. E a gente diz, sim, Senhor, eu quero ir para o céu. Change me and forgive me of all my sins. Sim, o Senhor me mudou, me perdoou de todos os meus pecados. And then God forgives us and we're free. E aí Deus nos perdoa e nós estamos livres. The Bible says we're free from the law of sin and death. A Bíblia diz que nós estamos livres do pecado e da morte. And it feels good to be saved. E nós nos sentimos tão bem sermos salvos. But then over time, Mas daí, à medida que o tempo passa, we feel the pressure's off. a gente vê que não tem mais aquela pressão. And often, even as Christians, E aí, muito frequentemente, mesmo como crentes, we go back to living the way we did before. a gente volta e começa a viver algumas práticas como nós vivíamos antes de conhecer a Cristo. And we become like the culture in which we exist. E aí a gente começa a se confundir com a cultura onde nós estamos inseridos. We go back to the voices of our parents and our peers. A gente volta a ouvir aquelas vozes dos nossos pais, dos nossos amigos. And that begins to dominate our way of thinking. E essas coisas começam novamente a dominar a nossa maneira de pensar. Paul is saying, I beg you, brothers and sisters, Paulo está dizendo, eu rogo a vocês, meus irmãos, minhas irmãs. have a transformation in such a way that you morph into something different. Vocês experimentam essa transformação e vocês vão ser transformados em alguma coisa diferente. In order to have a metamorphosis, E para você alcançar essa metamorfose, essa mudança, God wants your insides too. God wants your insides. e Deus quer também o seu homem interior. Why? Because He doesn't want what is social to dominate. Por quê? Porque Ele não quer que as coisas ao seu redor, à sua volta, as coisas sociais lhe dominem.
He doesn't want the voice of culture to dominate. Ele não quer que a voz da cultura domine você. Or he doesn't want the world's story for you to dominate. Ele não quer que a história do mundo venha dominar a sua vida. But he wants to let God's story for you Mas Paulo dominate. diz que quer que a história de Deus seja aquela que domine você. So that when you live in your world, E quando você estiver lá fora vivendo no seu mundo, you're expressing the image of God's Son everywhere you go. você esteja expressando a imagem de Deus, seja lá onde você estiver. But here's the problem. Mas aqui tem um problema. When Paul says to be not conformed to this world, Quando Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, but be transformed mas sejam transformados by the renewing of your com a mind. renovação da vossa mente. He's saying that you will have to place yourself before God. Ele diz que você tem que se colocar você mesmo diante de Deus. You have to want it bad enough like Eric Sprague did. You have to want it very bad like Eric Sprague did. Você não precisa ter uma mudança daquela que o Eric teve. And you will have to present yourself like you would to a surgeon. Você tem que se apresentar diante de Deus como você está chegando diante de um cirurgião. You've got to want it bad enough to say, I want my DNA to be an expression of who God is. Você tem que chegar ao ponto de dizer, eu quero que meu DNA espiritual chegue ao ponto de eu querer realmente ser semelhante a Jesus. Lizard man had to abandon his own identity. O homem lagarto teve que abandonar a sua própria identidade. Everything about him was about becoming a lizard. Tudo que ele estava pensando, estava querendo, era se tornar mais e mais parecido com um lagarto. You and I are called to abandon our former identity. E eu e você somos chamados para abandonarmos a nossa identidade passada. Everything we are to be about is about becoming like Christ. E todo o nosso desejo deve ser no sentido de nos tornarmos mais e mais parecidos com Cristo. If you have your Bibles, turn with me to 2 Corinthians chapter 15. Se você tiver a sua Bíblia, abra lá em 2 Coríntios, Verse 5, capítulo 2 15. Corinthians 5, excuse me. 2 Coríntios 5, We'll read 16 through 21. versículo de 16 a 21. 2 Coríntios 5, de 16 a 21. 2 Corinthians 2 Corinthians 5, 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. If anyone is in Christ, he is a new creation. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. The old is gone. Todas as coisas velhas passaram. Change happened. A mudança aconteceu. He says, now we are Christ's ambassadors. E agora ele diz, nós agora somos embaixadores em nome de Jesus. God is making his appeal to the world through us. Deus está fazendo um apelo para o mundo através de nós. Paul reminds the Corinthians. Paulo está aqui relembrando os corintianos. Os coríntios. God was reconciling the world to himself. We have a soccer team. It's called Corinthians. Oh. So instead of saying Corinthians, it said Corinthianos. Who are the rulers for the Corinthians team? Oh. So they all started laughing. Gotcha. Foi mal, pessoal. Esqueça esse time e joga no lixo.
God was reminding the Corinthians that God was busy reconciling the world to himself. Deus estava relembrando os coríntios de que ele estava ocupado em reconciliar o mundo consigo mesmo. We forget how far God has gone to grab us. Nós nos esquecemos muitas vezes do esforço divino para ir lá e nos resgatar. He was reconciling the world to himself to change us. Ele estava reconciliando o mundo consigo mesmo através da nossa transformação. He'd be like saying, excuse me. Ele disse, ei, aí, chamando a atenção do pessoal, com licença, você aí. Hey, excuse me. Ei, com licença. We made a holy God. Ah, We made a holy God. We made a holy God. ok. We made a holy God beg. We made our God beg us. Ok. I got it. Nós fizemos com que Deus fosse implorar por nós. And we kept ignoring the voice. E nós fazemos com que a voz dele seja ignorada por nós. Excuse me, I want to change you. Deus dizendo, com licença aqui, eu quero mudar você. I can do a work in you. Eu posso fazer um trabalho, eu posso operar uma coisa maravilhosa na sua vida. I can make everything inside of you new. Eu posso fazer com que tudo na sua vida mude. But you got to present yourself to me. Mas você precisa se apresentar diante de mim. You got to be willing to lie it down. Você precisa estar disposto a realmente colocar tudo no chão mesmo. And let a surgery take place. E deixe que eu faça uma cirurgia e você mude e transforme. And let it be a permanent change. E eu quero fazer uma mudança permanente em você. This lizard man is permanently changed. Aquele homem lagarto, ele está mudado para sempre na sua cabeça. God says, if you give your life to me, I'll permanently change you. Deus disse, se você entrega a sua vida para mim, eu vou fazer uma mudança permanente em você. The lizard man no longer has white pigmented skin. Aquele homem ali, lagarto, ele não tem mais nada de pigmento branco na sua pele. It will forever now be green. Para sempre vai ser verde. He's got a split tongue. It'll always be split. Ele tem aquela língua dividida, não é, com aquele vezinho ali, vai ficar daquele jeito para sempre. He will always have the knots in his head. Sempre ele vai ter aquelas bolas de gude na sobrancelha dele. A transformation has taken place. Uma transformação aconteceu no corpo daquele rapaz. God wants to do that type of change in us. Deus quer fazer esse tipo de mudança radical na nossa vida. So that when we get up and the pressure's off, De forma que quando a gente se levantar e a pressão desaparecer, the change is permanent. ainda assim, a mudança foi permanente. And that all starts right here. E tudo começa aqui na sua mente. You have to yield yourself not to your own voice, Você precisa se entregar não à sua própria voz, voz da sua consciência, your friend's voice, a voz dos seus amigos, the culture's voice, a voz da cultura, or the world's voice. ou do mundo como um todo, a filosofia mundana. You have to yield yourself to God's voice. Você tem que se render à voz de Deus. And that's where the renewing of the mind starts. E aí onde a renovação da nossa mente realmente começa. I asked you when we started tonight Eu perguntei para você logo quando começamos hoje à noite, to finish this sentence. para terminar aquela sentença, aquela oração, lembra? If I could change anything about myself, it would be fill in the blank. Se eu pudesse mudar alguma coisa na minha vida, seria... I hope you said, I want to be more like Jesus. Eu espero que a sua resposta seja: eu quero me parecer mais com Jesus. If so, this weekend is for you. Porque se a sua resposta for essa, esse fim de semana é para você. This is your DNA injection. Essa é a sua injeção de DNA divino. If that's not what you chose, Se não é essa a sua resposta, I will be like the Apostle Paul to the Romans. eu serei como o apóstolo Paulo para os romanos. I beg you to change your mind. Eu lhe imploro, eu lhe rogo que você mude de ideia. Mude a I sua. urge you, brothers and sisters, Eu lhe rogo, irmãos e irmãs em Cristo, to fill in the blank anew. que você coloque naquele espaço ali em branco. If I could change anything about myself, Se eu puder mudar alguma coisa na minha vida, it wouldn't be my hair or my eyes não or my seria height o meu or my weight cabelo, a minha orelha, a minha face, or my skill or my talent or my ou meu ability talento, minhas habilidades, or my financial status. ou minha situação financeira. I would say I want to be more like Jesus.
Se eu pudesse mudar alguma coisa na minha vida, And eu so, gostaria que você dissesse, eu gostaria de ser mais parecido com Jesus. if you didn't answer that the first time, Se você não respondeu dessa forma na primeira vez, this weekend is also for you. esse final de semana é também preparado para você. My prayer is that by the end of our time together, Minha oração é que no final do nosso congresso, you will have changed your mind. você possa renovar a sua mente.